O mundo dá voltas, ele capota e o destino está trazendo novamente essa chance do Dudu recuperar seu prestígio no Verdão e tudo se inicia com sua ida ao Galo, o clube que tem todas as organizadas ligadas à famosa união sinistra de uma espécie de irmandade. Ela que é formada pela Galoucura, Mancha Verde, Força Jovem e Torcida Popular do Grêmio. E por conta de toda essa união e aproximação entre as torcidas que o atacante tentará recuperar de alguma maneira o restante de dignidade que perdeu ao se transferir para o Cruzeiro da maneira como foi, e com o passar dos meses o jogador caiu na real e viu a besteira que fez, e não pela sua saída, mas sim pelas declarações sobre a Leila e o gramado sintético. Esse último que foi o assunto responsável por podar de vez o respeito que ao menos 10% da torcida ainda tinha por ele, e muito provavelmente ele pode até ter sido induzido a cometer esses atos, pois não é possível que um jogador que passou durante 10 anos aqui no clube e sabendo de toda a identificação que tinha por aqui, tem então tomado essas ações insanas e de cabeça fria, e ainda tem sido uma loucura imaginar uma coisa dessas, pois até o início do ano passado não havia ninguém na frente do Dudu aqui no clube, e ele era sim o número 1, sendo inclusive maior que a Leila Pereira, que até então era a segunda representante mais antiga à frente do clube, ficando apenas atrás do atacante Fominha. E será que há alguém aqui que ainda guarde rancor do Dudu? Pois comente abaixo. Palmeiras! Com sua ida garantida para o nosso profissional, o atacante Riquelme Felipe continua fazendo um estrago no sub-20. Jogador que quase foi vendido para o time do Danilo na Inglaterra está mostrando para o Abel Ferreira que é esse o substituto perfeito para o Estevinho. E enquanto a comissão técnica e jogadores focam 100% na Copa, outra parte do clube já vem planejando todo o cenário possível para o Palmeiras voltar ao Brasil, totalmente preparado para as finais. E nessa lista de novidades está o Riquelme e o Ramon Sosa, que terão a responsabilidade de substituir não só Estevinho, bem como o Paulinho, que terá de realizar mesmo uma cirurgia de urgência. E agora resta saber se já para esse confronto contra o Corinthians no final do mês, nós teremos enfim algo novo pela frente, porque se estão investindo 70 milhões no Ramon, é mais que obrigação da comissão técnica colocá-lo para o jogo, pois se espera que nessas horas não entre a famosa história de adaptação, que só existe para boleiro que não joga nada. Mas quando é bom de bola já no primeiro jogo, assim como foi com o Paulinho e o Vitor Roque, tem de pôr pra jogar, horas. Palmeiras! O Alan Franco só não vai pular o muro da academia de futebol por conta da contratação do Michael, jogador que é uma das referências na defesa do rival de muro e que está com seu futuro indefinido ainda, e as propostas que foram feitas pelo Casares não agradaram nem um pouco seu staff, que vem fazendo o velho joguinho de oferecê-lo ao Palmeiras na tentativa de conseguir no final das contas um contrato mais valorizado por ele. E uma análise curta sobre o futebol do zagueiro, não seria de péssimo gosto o Verdão fazer esse esforço para ir atrás, ao contrário do Caio Paulista, que chegou aqui com uma desconfiança enorme da torcida, além de uma rejeição também. E o Alan Franco seria uma boa opção para essa defesa, que pode ter mudanças no ano que vem com as saídas do Murilo, que vive se lesionando, e também do Naves, que não vai mesmo ficar até essa temporada. E você, torcedor, considera o jogador como o Alan uma verdadeira oportunidade de mercado ou nem tanto assim? Pois comente abaixo. Palmeiras! Faltando poucas horas para o início da partida mais importante do Palmeiras no ano, o Abel Ferreira encerrou nessa tarde de quinta-feira a preparação, onde houve vários ajustes, e dentre eles alguns referentes ao ataque, pois na linha de defesa está definido que o Michael será o titular ao lado do Vanderlan, que prometeu em entrevista fazer sua melhor partida no ano, e no ataque segue a dúvida entre colocar o Flaco Lopes e o Vitor Roque, e tudo o que foi informado sobre esses assuntos é apenas uma prévia do que será o Palmeiras amanhã, e a verdadeira cereja do bolo, que está sendo motivo de perdas de sono do treinador, só será revelada mesmo na hora da partida, e as especulações apontam que pode haver uma mudança radical no lado tático, e já outros garantem que o Mike pode aparecer como titular ao lado do Veiga. Mas tudo isso é achismo e não cabe a nós ficar reclamando ou supondo algo que ainda não foi confirmado, e que assim seja mesmo, e que o Abel surpreenda o Chelsea taticamente, mostrando para o mundo todo que ele merece o maior respeito possível. Concordam? Palmeiras!
Enquanto não acontecem jogos no Allianz Parque, a W Torre, em comum acordo com o Palmeiras, resolveu colocar em prática as reformas, visando a sequência final do clube na temporada, e o que vem sendo tratado como um grande problema por Verdão se tornou uma luz no fim do túnel. Isso graças a Deus. E a construtora que administra a nossa arena teve piedade do time e enfim está colocando em prática o que deveria estar sendo feito desde o começo do ano, já trocando o gramado. Isso não é suficiente, pois estamos vendo agora na prática, por conta dessa irresponsabilidade, daquela que vivemos pulando de galho em galho e não tem quem aguente, né? As especulações envolvendo a saída do Richard Rios crescem a cada dia, enquanto o Palmeiras esconde seu destino. O Anderson Barros, ao lado do Leonardo Holanda, já corre atrás de possíveis substitutos que possam chegar para assumir a camisa 8, que será deixada pelo colombiano, e uma confirmação de dentro do Palmeiras garante que o clube terá sim um reforço no meio de campo para assumir essa função que ficará vaga. E durante o início do ano havia uma crença de que o Lucas Evangelista poderia ser esse grande nome, evitando que o Palestra fosse atrás de outra contratação mais cara, porém, diante do que ele vem apresentando, surpreendeu a todos. E não resta outra opção para a diretoria em correr atrás de novo nome. Alguns deles já estão começando a circular nos bastidores, inclusive o do Deossa, destaque do Monte Rei nessa Copa do Mundo. Mas eu duvido que de fato exista alguma coisa por ele, pois afinal de contas se trata de um jogador que foi super valorizado nesse torneio, e da mesma forma em que há a chance do Rios ir para a Europa, ele também pode. Inclusive ambos têm a mesma idade, e a realidade é a de que todo jogador que passou por essa Copa dificilmente virá reforçar algum clube brasileiro, pois a valorização que esses destaques tiveram até aqui dificulta qualquer chance do Palmeiras, por exemplo, tentar fazer um investimento alto nesses nomes, viu? Palmeiras! Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão em Deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão.